Alô, professor Ferreira, com mais uma aula agora sobre a segunda parte de geometria plana, que trata sobre área de figuras, especialmente área de polígonos. Na primeira aula nós falávamos sobre a aula do retângulo, área do quadrado e área do triângulo. Na aula de hoje nós vamos abordar a área do paralelogramo, a área do losango e a área do trapézio. Observe o seguinte: paralelogramo. O que é que nós definimos como paralelogramo? É o quadrilátero que apresenta lados opostos paralelos. Né? Lados opostos paralelos, né? Nós temos então o paralelogramo. Nós temos então o quadrilátero com esta característica, onde vou definir aqui o vértice A, B, C e D. Um quadrilátero onde o lado AB é paralelo ao lado CD e o lado BC é paralelo ao lado AD. Uma vez satisfeitas essas condições, nós temos o paralelogramo. Nós temos então, com essas medidas congruentes respectivamente, a seguinte condição. Observe como determinar a área então do paralelogramo. Nós temos, se esses lados são paralelos, observe o seguinte: este ângulo aqui, ó, este ângulo, eu vou chamar de alfa, ele é congruente com este ângulo aqui, ó, que eu também vou chamar de alfa, uma vez que o lado BC é congruente ao lado AD. Tá? Então, pelo vértice C, nós vamos traçar uma reta, pelo vértice C, uma reta perpendicular ao lado AB. Vamos traçar essa reta perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus. E aqui, pelo ponto A, ou pelo vértice A, também vamos traçar uma reta perpendicular ao lado CD. Então, nós temos aqui o vértice B, ângulo alfa. Vértice A, ângulo alfa. Observe um detalhe também o seguinte: como esses dois lados aqui, ó, eles são paralelos, e eu tracei uma perpendicular, essa perpendicular tem a mesma medida, vamos chamar de H, a distância entre o vértice C e a interseção com a base, que é a mesma medida do vértice A e a interseção com o lado CD. Observe o detalhe também o seguinte: se esses dois lados aqui, ó, eles são paralelos, então nós temos pela característica da figura, observe esses dois triângulos aqui, ó. Aqui, e esses dois triângulos aqui. Eles têm um lado igual, congruentes aqui, ó, um lado congruente, tem um ângulo, porque isso aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, né? Então, eles já têm um lado congruente, um ângulo congruente e outro ângulo oposto aqui congruente, ó. Por quê? Se aqui é alfa, pelo teorema de Tales, essas duas retas são paralelas, AB é paralelo a CD, então se aqui é alfa, esse ângulo aqui também, a medida é alfa. Tá? E nós chegamos à conclusão que o triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de E e aqui de F, o triângulo BCE, ele é congruente, BCE é congruente a D, a F. Tá? Triângulo BCE é congruente a D, a F. Pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Né? Eles têm um lado congruente, tem um ângulo congruente de 90 graus
e tem o ângulo oposto a esse lado congruente. Então, pelo caso lá do ângulo oposto, esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, né, eles possuem a mesma área, né? Eles têm a mesma área, esses dois triângulos aqui. Nós queremos calcular a área do paralelogramo. Então, se eles são congruentes, essa medida aqui, ó, FD, é exatamente essa medida BE. Eu posso pegar esse triângulo e colocar aqui, ó. Vou trazer esse triângulo e colocar bem aqui, ó. Já que esses dois triângulos têm a mesma área. Então, esse pedacinho que saiu daqui, ó, veio para cá. Então, essa medida aqui, vou colocar aqui, ó. Essa medida aqui, toda continua sendo B, porque o pedacinho que saiu daqui veio para cá. Aqui já era B. E esse pedacinho daqui veio para cá, então essa medida toda é B. E essa figura agora aqui, olha, presta atenção. Esta figura aqui é um retângulo. Qual é a área dessa figura aqui? A área é base vezes altura. Então, a área de um paralelogramo é base vezes altura, equivalente lá à área do retângulo. Lembra? Base vezes altura. Mesmo que os lados aqui, ó, eles sejam inclinados, mas a área continua sendo base vezes a altura. Tá? No losango, o que é que nós temos no losango? O que é o losango? É um quadrilátero, né? É um quadrilátero, paralelogramo também, os lados opostos são paralelos, tá? Paralelogramo, só que com uma característica especial em relação a um paralelogramo qualquer. As diagonais formam 90 graus. As diagonais, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a área é a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Como é que nós podemos chegar nessa formulazinha aqui? É fácil. Preste atenção nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo superior aqui. Qual é a área desse triângulo superior? Que eu vou chamar A1. A área desse triângulo superior é a base, que eu vou chamar de diagonal maior, vezes a altura. A altura, ó, desse triângulo é o D dividido por 2. É a metade, essa altura aqui é a metade da diagonal toda, menor, né? Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ser D vezes D dividido por 4. Mas a área A1 desse triângulo superior é equivalente à área do triângulo inferior, a metade inferior. Então, a área total, a área do losango, vai ser igual a 2 vezes essa área aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 4. E isso aqui é diagonal maior vezes diagonal menor. Simplificando, 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Então, D vezes D sobre 2. Então, a diagonal maior multiplicada pela diagonal menor dividido por 2 te dá a área do losango. Ok? Então, nós tivemos a área do paralelogramo, base vezes altura, e a área do losango, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vamos para calcular a área do trapézio. Tá? E a área do trapézio, nós vamos demonstrar com mais detalhe como é que nós chegamos à fórmula da área do trapézio. Considere o seguinte, tá? Trapézio. Nós temos um quadrilátero com duas bases paralelas, os dois lados, né? Dois lados paralelos, que nós chamaríamos de base.
e outros dois lados não paralelos. Outros dois lados não paralelos. Os dois lados paralelos vamos chamar de base maior e base menor. Tá? Vamos tomar os vértices aqui. PQ, RS. São os vértices. E vamos considerar que a distância do ponto Q até a base é H, tá? A menor distância do ponto Q até a base é H. Como é que nós calculamos a área do trapézio PQRS, né? PQRS. Observe o seguinte, né? Nós podemos trabalhar da seguinte forma. Queremos calcular a área desse polígono. Vamos chamar essa distância aqui, ó. Quando nós baixamos essa reta perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. Vamos chamar essa distância aqui de X. Até o ponto aqui que eu vou chamar ponto M. M aqui, ó. Essa distância aqui, X. Vou colocar aqui dentro que fica melhor aqui. X. Vou traçar outra reta perpendicular, a base maior, pelo ponto R. Também aqui. Tá? E vamos chamar essa distância aqui, ó, de R até N, chamar esse ponto N aqui, também de H. Já que esses dois lados são paralelos, a distância RN é igual à distância QM. Tá? Então, nós temos três áreas. Vamos trabalhar com três áreas aqui, ó. Vou chamar aqui área 1, aqui a área 2 e aqui a área 3. E a área do trapézio vai ser a soma dessas três áreas. A área do trapézio vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Tá? Ora, a área 1 é a área do triângulo PQM. PQM. Então, a área 1 vai ser a base. Nós já vimos a área de um triângulo, como é, né, na aula anterior. Então, vai ser a base, que é X, a altura, que é H, dividido por 2. A área central, a área A2, vai ser igual. Isto aqui, ó, é um retângulo, porque observe que aqui é reto, aqui também é reto e aqui também é ângulo reto. Então, nós temos um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Mas só que aqui é B, ó. Aqui nós estamos chamando de B. Grande, todo este lado. Só esse pedacinho aqui, ó, só esse pedaço é o Bzinho aqui, ó. É a mesma medida do Bzinho. Então, esse pedacinho aqui é B. Então, a área desse retângulo vai ser base, que é o Bzinho, vezes a altura. Isso aí são os PET, né? Os vigilantes. Da hora. Então, olha lá. A área central aqui vai ser a base desse retângulo vezes a altura, que é H. Essa outra região aqui, A3, é um triângulo também, onde quem é essa base aqui? Ó? Presta atenção aqui. Quem é esse pedacinho aqui? Quem é essa base? Vai ser a base maior, vai ser toda essa base maior, menos o X, menos o Bzinho aqui. Né? Olha, esse pedacinho aqui é B. Vou colocar aqui. Esse pedacinho aqui é B. Esse pedacinho aqui é X. Então, esse pedacinho vai ser o Bzão, que é a base toda, menos a soma do X com o B. Tá? Vou repetir. Esse pedacinho aqui
vai ser a base toda, que é a Bzão, menos esse pedacinho aqui, que é X, menos esse pedacinho aqui, que é B. Tá? Então, nós vamos ter aqui a área desse triângulo A3 vai ser a base vezes a altura. Quem é a base é tudo isso aqui. Então, B menos X mais B multiplicado pela altura dividido por 2. Tá? É a área do triângulo A3. E a área do trapézio é a soma de A1 mais A2 mais A3. Então, vamos somar o A1 aqui, ó, com o A2 aqui, com o A3 aqui. Somando, nós vamos encontrar a área do trapézio. Vamos lá. Então, nós vamos ter a área do trapézio igual a 1 x vezes h sobre 2 mais A2 bzinho vezes h mais A3. Essa expressão aqui, né? B menos x mais b vezes h. Aqui, né? Dividido por 2. Pronto. Como é que nós operamos isso aí? Lembra da aula de frações? Como é que nós operamos com frações? Faz uma revisão lá. Nós vamos conservar o denominador aqui. 2 dividido por 2 é 1, vezes xh é xh. Aqui o denominador é 1. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes bh, 2bh, mais 2 dividido por 2 é 1, multiplicando tudo isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar b menos x mais b, que multiplica h. Vamos desmembrar esse termo aqui para nós operarmos, tá? Então, vamos ter a área do trapézio igual, que vai ter xh mais 2bh, mais, ó, b vezes o h, menos x mais b vezes h. Então, aqui o b multiplica o h e o x mais b também multiplica o h. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do trapézio é igual a... que vai ter xh mais 2bh mais b grande h. Aqui vai ser x vezes h e menos b vezes h. Tá? Dividido por 2. Agora preste atenção, aqui é xh, ó, e aqui é menos xh. Então, simplifica aqui, tá? Aqui é 2bh e aqui é menos bh. 2bh menos 1bh é 1bh. Então, vai ficar bh grande mais bh pequeno dividido por 2. Então, a área do trapézio é bh grande, bh pequeno dividido por 2. A gente pode simplificar isso aí escrevendo assim, né? Vou escrever aqui no cantinho. A área do trapézio é igual... Eu vou colocar o h em evidência. Então, vai ficar base maior mais base menor vezes h dividido por 2. Então, esta é a área do trapézio, né? Sempre que você tiver um trapézio, você vai ter a base maior, a base menor e a altura. Se você conhece o valor da base maior, da base menor e da altura, você pode calcular a área do trapézio utilizando essa expressão. É lógico que você não precisa fazer todos esses cálculos. Isso aqui foi apenas para demonstrar a fórmula do cálculo da área, que é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, assim nós concluímos a segunda aula de área de figuras planas, né? Na aula de hoje nós vimos o losango, o paralelogramo e o trapézio, ok? Se vê aí na próxima aula. Um abraço.